Economia em Foco. Olá para você que está nos acompanhando. Eu sou Denise Campos de Toledo e hoje estou de volta com a Economia em Foco aqui na Jovem Pan. Vamos discutir os temas mais relevantes da nossa economia, da economia mundial, as implicações que podem ter para todos nós. O Economia em Foco vai contar com a participação de especialistas que vão discutir e analisar com profundidade esses temas. Comigo hoje aqui no estúdio, o Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor de Política Monetária do Banco Central e atual sócio da Jubarte Capital. Também o Álvaro Frasson, economista, estrategista macro do BTG Pactual, e online o Felipe Salto, ex-secretário da Fazenda e do Planejamento do Estado de São Paulo, ex-diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente, e atual economista-chefe da Warren Brasil. Então vamos ao nosso Economia em Foco de hoje. Bom, hoje no Economia em Foco vamos falar dos principais desafios da economia brasileira após uma semana de divulgação de muitos indicadores, muitas novidades. Cumprimento o Álvaro Frasson. Álvaro, boa noite, obrigada pela presença. Denise. Obrigado pelo convite. Luiz Fernando, obrigada também, boa noite. Eu agradeço. E online o Felipe Salto. Olá, Felipe, boa noite, obrigada pela participação aqui na nossa estreia. Boa noite, Denise, Luiz Fernando e Álvaro, e parabéns, Denise, aí pela reestreia. Bom, eu acho que podemos começar por contas públicas. Eu te falei desafio, perspectivas da economia, eu acho que é um dos dados relevantes da semana. E vamos começar falando com o Felipe Salto, que é especialista na área. Ele foi o primeiro diretor executivo da INFE, a Instituição Fiscal Independente. Felipe, nesta semana nós tivemos o balanço do ano passado, divulgado tanto pelo Tesouro como pelo Banco Central, com uma piora dos números da economia. O governo conseguiu cumprir a meta fiscal do ano passado, mas excluindo muitas despesas. Eu queria saber como é que você avalia no geral. Os números são uma coisa até meio cansativa quando a gente fala, mas o déficit, por exemplo, de acordo com o Banco Central, o déficit do setor público consolidado chegou a 55 bilhões de reais no ano passado. Como é que você avalia essa situação? Bom, Denise, o primeiro ponto que eu acho que eu colocaria é que as contas públicas, elas estão numa situação em que é como aquele aluno que tira a nota mínima para passar de ano. Só que nós já estamos até namorando com uma situação pior, né? Que é uma situação de nem conseguir essa nota mínima. Por enquanto, ainda não chegamos nisso. Porque se você observar, as metas que foram colocadas estão sendo cumpridas, esse déficit que você mencionou, se a gente pegar a parte do governo central, é um déficit de 58,7 bilhões, que na prática permitiu o cumprimento da meta fiscal estipulada em lei, mas ainda assim é um déficit importante. E mais o peso, né, das despesas financeiras, que também tem uma explicação no fato de a gente estar sistematicamente gerando déficits primários, pelo menos aí desde 2014, com alguma exceção em 2022, mas naquele ano um peso importante também da inflação na geração de receitas. A dívida pública, que é o indicador que não mente, né, digamos assim, está crescendo. Nós estamos caminhando para uma dívida que até o final deste ano de 2026 vai ficar num patamar já bastante crítico, né? Já é um patamar alto e vai fechar aí provavelmente acima de 84% do PIB até o final deste ano. Então, é um quadro em que nós não estamos em uma situação de insolvência ou de dificuldades para o Tesouro financiar a dívida, mas é uma dívida crescente, cara, e por trás dela tem uma estratégia de política fiscal que ainda é, digamos assim, frouxa. E o Luiz Fernando Figueiredo, antes de nós começarmos, você falava que essa é uma constante do Brasil, né? Sempre contas públicas, com raros momentos de exceção, é um problema, não é? Não, sem dúvida. No final, a gente fica inventando um monte de história, mas a dívida não para de crescer. E ela hoje é a maior dívida dentre os emergentes. Então, sabe aquela história de dominância fiscal? A gente tem uma certa dominância fiscal, a gente só não está no extremo ainda. A situação fiscal ficou tão ruim que uma série de consequências muito negativas a gente já vê na nossa economia. O juro no Brasil é altíssimo. Por quê? Porque nós temos uma dívida pública muito alta e porque nós temos uma política fiscal que vai na contramão do que o Banco Central está fazendo.
Então, assim, é cheio de regrinhas, mas todas elas não ajudam em absolutamente nada. Porque no final da linha, o que nós estamos fazendo é deixando o nosso país com mais risco, um país mais endividado, com mais problemas para frente. Estrangulamento daquela margem de manobra do governo, que a gente fala que a piora das contas tem muito a ver com gastos do governo, mas o governo vai tendo cada vez menos espaço para gastar, a não ser que recorra a fórmulas, manobras, excluindo gastos do orçamento, né? O governo levou para o Congresso o tal do arcabouço fiscal, né? Que, em si, ele já não resolvia a questão fiscal. Pelo contrário, ele perpetuava uma situação fiscal gradualmente negativa. O problema foram os puxadinhos, né? Porque ele manteve a regra, mas olha, já que eu vou estourar a regra, deixa eu passar isso aqui pelo lado, passar pelo lado. Para dar uma ideia, nós estamos falando de mais de 200, acho que mais de 300 bilhões de reais neste período do governo que passaram ao largo do arcabouço fiscal. Então, para que adianta essa porcaria de arcabouço fiscal se, quando ele vai frear o gasto excessivo, ele não consegue fazê-lo, né? Como o Felipe falou muito bem, a prova dos 9 é a dívida. E a dívida cresce a 4 pontos percentuais todo ano. O que, assim, eu não conheço um país do mundo que tenha um crescimento tão grande com uma dívida já tão grande. Agora, vamos puxar o Álvaro. O governo tem reclamado muito dos juros, inclusive nesse aumento da dívida, porque ele tem uma participação importante da Selic, né, que ela vai agravando uma situação. Como é que você vê a história do que veio primeiro, o ovo ou a galinha? O governo gastou demais, aí os juros têm que ficar altos, ou os juros subiram demais e deixa uma situação ainda pior? Eu acho que nessa história de política fiscal, para dar uma contribuição, acho que tem uma história importante que é a credibilidade, né? Quando o governo, em 23, ele anunciou o arcabouço fiscal, a reação do mercado financeiro, de uma certa forma, foi positiva. Assim, a despeito de todos os problemas que a gente sabe que o arcabouço tinha à época, como, por exemplo, é uma regra pró-cíclica, né, que, por definição, não resolve o problema fiscal, como o Luiz estava falando, mas quando o governo anunciou um programa onde, em 24, você tinha um déficit zerado, e em 25, um superávit de meio, em 26, uma meta de 1% de superávit, crescendo aquele cap de 2,5% real ao ano. Olha, quando a gente fazia a conta, tinha um ajuste importante a ser feito. Era bom o progresso que eles previam. Assim, não era o ideal, mas era o que podia ser feito, né? E aí, enfim, o Luiz, o Felipe, aí sabe muito melhor do que eu que no governo ele tem que fazer o que dá para fazer e não o ideal. E aí, quando o governo colocou esse programa, a gente viu ali a curva de juros, que é, de uma certa forma, um gabarito da reação das coisas que acontecem na economia, fechou ali 300 pontos base. O juro real do Brasil de 10 anos era 14% antes do arcabouço fiscal. 3 meses depois era 10,75%. Então, de uma certa forma, acho que o mercado deu um voto de confiança. E foi um momento, inclusive, que aumentou a confiança no ministro Haddad. Eu lembro que havia muita crítica na indicação dele e, nesse momento, ele ficou em alta na avaliação. Exato. O problema foi que, ao longo do tempo, o governo não tocou na despesa, só quis fazer um reajuste pela receita e, 1 ano depois do arcabouço, quando viu que não ia conseguir atingir a meta, resolveu mudar. Então, quer saber? Na verdade, vai ser uma meta lá em 25 de 0, em 2026 a meta é de 0,25. Bom, e aí fica muito frouxo, né? E assim, fora os problemas que o Luiz já falou ali de ter exceções ao lado do arcabouço, você cria um problema de credibilidade. Qual que é o efeito do problema de credibilidade? O custo de refinanciamento da dívida fica muito mais caro. E aí não é uma conta só do Banco Central, é uma conta do próprio governo que deixou de ter credibilidade. Então a Selic está 15, mas o juro real brasileiro aí de 5, 10 anos está no mesmo patamar faz mais de um ano. É mais de 7% ao ano de juro real de longo prazo há mais de um ano. Isso não está na conta do Banco Central.
está na conta do governo. E Felipe, trazendo você novamente para a conversa, teve a questão também do recorde de arrecadação. Mesmo com aumentos, mudanças de regras, muita reclamação da sociedade, a justificativa de que havia aí um reequilíbrio de carga tributária entre pobres e ricos, na verdade, isso apenas amenizou uma situação fiscal, mas não resolveu porque os gastos avançaram mais do que a arrecadação, não é? Usar um pouco de economia, fazer uma brincadeira, eu acho que o ministro Haddad, ele resolveu o problema que ele tinha de otimização sujeito às restrições que ele, por ser do Partido dos Trabalhadores, conhece muito bem. Quando ele assumiu o ministério, evidentemente que ele sabia que ia ter as pressões dos colegas conhecidos do ministério, da turma conhecida também do Partido dos Trabalhadores, sem contar o Congresso, né, que foi estendendo os tentáculos sobre emendas parlamentares, e isso já vem, para ser justo, desde a emenda 86 lá de 2015, das chamadas emendas impositivas, e toda a novela que se sucedeu a isso, né? E aí, o que ele fez, né? Pragmaticamente, ele escolheu um grande projeto que era a reforma tributária do consumo, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que eu até tenho várias reservas, mas o fato é que conseguiu aprovar essa mudança do sistema tributário. E, na frente do ajuste fiscal, ele optou pelas medidas de arrecadação, no primeiro momento. A tributação dos fundos fechados, offshores, a revisão daquele benefício fiscal do ICMS, que era abatido na hora de calcular o PIS/PASEP e a COFINS sobre o lucro das empresas, e também a lei das transações tributárias, a volta do voto de qualidade do CARF, a limitação das compensações tributárias. Bom, com essa montanha de medidas, evidentemente que a arrecadação reagiria. E também teve um ponto que foi o crescimento econômico, né? Principalmente no primeiro biênio, que foi bastante alto. 2025 teve alguma desaceleração, mas também um crescimento significativo. Isso foi ajudando a produzir um desempenho para a arrecadação tributária bastante significativo. Só que, como a gente mostrou aqui na Warren, num relatório recente, Denise, de cenários fiscais, esse ganho arrecadatório foi sendo corroído pelo aumento da despesa como porcentagem do PIB. Não é que o governo não tenha feito medidas nessa matéria, mas ele foi muito tímido. Exemplo, o salário mínimo, né? Ele limitou a variação real do salário mínimo à regra do arcabouço, que são aqueles 2,5% de crescimento real. Também fez mudanças no abono salarial, no seguro-defeso, auxílio-doença. Só que, no agregado, isso não resolve o problema. Nós estamos com um déficit estrutural, que é aquele resultado efetivo, descontando o efeito do ciclo econômico e descontando as questões não recorrentes, do lado da receita e da despesa, em torno de 0,8% do PIB. Só que para ter uma dívida equilibrada em relação ao produto interno bruto, é preciso ter um superávit, em torno de 2% do PIB. Esse é o tamanho do problema. Agora, Luiz Fernando, do ponto de vista do Banco Central, você que foi diretor do Banco Central, você acha que toda a cautela que ele vem calibrando os juros é justificável? Porque tem meio que uma queda de braço com algumas pressões do setor de serviços. Eu já vi, inclusive, alguns economistas de mercado questionando se não há exagero nessa política do Banco Central para fazer com que a inflação caia, mantendo juros muito altos, e em alguns sentidos a economia não tem respondido como se esperava. Por exemplo, o mercado de trabalho meio que ignorou essa política monetária contracionista, não é? Veio com Sim. taxas muito boas, agora o CAGED, mais recentemente, que mostrou uma desaceleração. Mas nós fechamos 2025 com a taxa recorde de baixa de desemprego, não é? E a inflação vai caindo aos poucos, então tem uma resiliência de atividade, tem uma resiliência do setor de serviços, tem essa questão fiscal. Como é que você vê o pensamento do Banco Central em relação a isso? O que o Banco Central faz, na verdade? Né? Ele tem lá uma meta, ele tem que cumprir a meta. Né? Se ele não cumprir a meta, ele é demitido. Ele tem que cumprir a meta dele. Quem definiu a meta, by the way, foi majoritariamente o governo, não foi nem o Banco Central. Ele é um de 3 votos na definição da meta. Junto com o Ministério da Fazenda e do Planejamento. E do planejamento. O que acontece? Ele precisa chegar lá. E o único instrumento que ele tem de verdade é a política monetária. Então, o que o Banco Central faz?
É simples assim, eu vou subindo o juro e vou vendo o comportamento da inflação, se ela está indo em direção à meta ou se ela não está indo em direção à meta. O que acontece é que, por conta de uma série de questões que eu vou falar rapidamente, ele teve que pôr um juro alto para burro, para a inflação começar a convergir para a meta. Nós tivemos que chegar a 15%. Tinha economistas que achavam que ia até 17%, o que é um absurdo. Mas a taxa de juros, a política monetária, ela é uma consequência de uma série de fatores. Por isso, ela tem, nesse caso, subir tanto para alcançar aquele objetivo. Que fatores são esses? Basicamente, o que o Banco Central ele precisa fazer? Ele precisa subir os juros, com isso ele dá uma esfriada na demanda. Esfriando a demanda, a oferta vai se aproximando da demanda, então a inflação, ela volta, ela tem um processo de queda. Por que isso não está tão difícil, precisa de um juro tão alto? Porque do outro lado do Planalto tem uma turma gastando para danar. O gasto público ele tem crescido mais que 3% ao ano em termos reais todos os anos. Então, é mais ou menos o seguinte, como se você estivesse num carro, lá na frente tem uma curva, eu preciso brecar, porque senão eu vou bater na curva, só que daí, de repente, vem alguém do lado e acelera o carro. O que eu preciso fazer para reduzir a velocidade do carro? Preciso brecar mais. Então, o que nós estamos fazendo é basicamente isso. Você tem um antagonismo de políticas quando o Banco Central precisa esfriar um pouco a economia e tem outro cara acelerando a demanda. Então, é uma coisa antagônica. O Banco Central vem falando há muito tempo que a política fiscal ela é incompatível, tem sido incompatível com a política monetária. E daí fica difícil. De novo, eu tenho que tomar muito mais. Sabe aquela história? Eu estou super gripado e tal, comecei a tomar remédio, mas eu resolvi dar uma voltinha no frio. Não tem jeito. Piora, tem que reforçar a medicação e vai piorando. Exatamente. Então, hoje, nós precisamos de um juro muitíssimo mais alto para ter o mesmo efeito. Agora, tem pressões também que vêm do Congresso, não é? A gente fala sempre da questão das emendas, se tentou aumentar o fundo partidário, o governo vetou, vamos ver qual vai ser o desdobramento, alegando inclusive o limite de expansão de gastos, também colocou nesse sentido. Agora, como é que você vê a perspectiva para 2026? O ano de eleições que geralmente traz mais pressões por gastos, no mínimo se tenta manter a mesma coisa. E nessa questão de estímulos que o Luiz Fernando falou, a gente tem o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Querendo ou não, é mais dinheiro liberado na economia que pode ir para o consumo. Então, o governo está dando esses estímulos, pode ter aumentado menos o salário mínimo que se previa, mas teve aumento real. Não é? Isso pode complicar mais a situação? Acho que sim, Denise. Assim, sobre o mercado de trabalho, acho que é um ponto importante. Você tinha tocado no efeito que isso vai acontecer. A gente tem visto nas últimas divulgações dos dados oficiais do governo, o CAGED mais fraco, né, o que aconteceu com o dado de dezembro recentemente. O ano todo foi menor, né? Isso, mas uma PNAD mais forte. Né? E só para explicar, o CAGED de trabalho formal, a PNAD do IBGE pega o formal e informal. O que está acontecendo na nossa avaliação é que essa demora que o Luiz falou tem, acho que, uma outra consequência do gasto feito lá na PEC da transição e que vai ecoando, né, na vida do brasileiro aqui há muito tempo, é uma migração do trabalho formal para o informal, né? Não só em percentual de população ocupada, mas também nos salários relativos. Então, o que é isso? Os salários das pessoas que trabalham na área informal têm acelerado muito mais do que as pessoas que trabalham do lado formal. Isso pode ser um efeito, por exemplo, da expansão do gasto social com Bolsa Família. Não querendo entrar no debate se é correto, se não é correto, não é essa história que eu quero trazer. Mas o Bolsa Família, neste nível, ele aumenta na nossa percepção um certo salário de reserva que a população tem para aceitar algum trabalho. E, obviamente, que para você receber o Bolsa Família, você não pode estar empregado com o CLT. Né? Então, talvez esse nível de expansão que está acontecendo está exigindo esse juro mais alto. E aí, essa medida que o governo fez, aprovou no ano passado, e que para esse ano, de uma certa forma, uma certa bala de prata política, né, para as eleições, enfim, para tentar trazer um pouco mais de aprovação para o governo, talvez não faça tanto efeito assim
em termos de população que você consiga atingir do que essa população que você atinge de forma informal que não vai receber esse benefício. Agora, para efeito de demanda, é o que a gente estava falando. A demanda, ela aparentemente vai se mostrar mais aquecida. Tanto é que a gente está aqui, a gente começou a debater política fiscal e dívida, quando a gente fala dívida PIB está subindo, mas, poxa, o PIB cresceu mais ou menos 3% nos últimos 2, 3 anos. Como é que essa dívida PIB não caiu, né? E aí ela não caiu porque o governo está fazendo essa pressão no gasto muito mais forte e que a gente está agora debatendo, olha, a economia está desacelerando, deve crescer 1,7% ou 2%. Isso aqui ainda é acima do potencial da economia brasileira. Então, na nossa avaliação, esses efeitos de mercado de trabalho, de gastos, vão continuar na pressão da economia esse ano. E, Felipe, na verdade, além dessa questão de gastos maiores do governo, essa questão que o Álvaro colocou de benefícios, de programas sociais, o governo, quando vê o resultado final da economia crescendo além do previsto, ele comemora. Ele coloca, atribui isso às políticas que vem implementando, independentemente dos efeitos colaterais que nós estamos falando aqui, a manutenção de juros mais altos, a evolução da dívida pública, essa preocupação que se tem no horizonte. De fato, o governo, não adianta esperar que o governo, já com as eleições colocadas e tudo isso, vai fazer agora uma autocrítica e mudar os eixos principais da política econômica. Não vai acontecer. Se a gente for bastante frio na análise, os indicadores, na verdade, são bons para o governo, porque a taxa de desemprego baixa, a inflação cedendo, a taxa de juros é bastante alta, mas ainda assim ele está entregando crescimento econômico. A questão que se coloca é olhando para frente, né? Como o Brasil pode voltar a ter um modelo que permita taxas de crescimento econômico mais elevadas, com juros civilizados, portanto, investimento mais alto, maior inserção na economia internacional, aumento da corrente de comércio. E isso tudo não está sendo debatido. Isso desde 2023, que o governo atual teve a oportunidade de voltar e de colocar a sua plataforma e tudo isso, escolheu por ir fazendo uma gestão de apagar de incêndios, né? Então você vai resolvendo um problema aqui, aí tem a crise do Rio Grande do Sul, vamos fazer um gasto por fora da meta, aí precisa tratar da questão da crise do INSS, resolve também com um puxadinho, e não tem uma política fiscal consistente. Porque um exercício interessante é o seguinte, se o problema fosse apenas a taxa de juros, e se a taxa de juros fosse uma coisa exógena, né, como sugerem alguns que argumentam que o fiscal e o juro não estão correlacionados, então vamos olhar para o déficit que o governo está entregando aí, estrutural de 0,8% do PIB. Esse déficit, mesmo que a taxa real de juros tivesse num patamar de 4%, digamos, hoje ela está em 2 dígitos, né, a taxa real, ainda assim, esse número, esse déficit primário, estaria muito distante do necessário para equilibrar a relação dívida-PIB, porque ela é gigantesca, é uma dívida muito alta para os padrões brasileiros e para a combinação de taxas que a gente tem, de juros e de crescimento econômico principalmente. Então, o governo, por um lado, ele tem resultados de curto prazo que são reconhecidos pela população, mas ele, de certo modo, coloca para debaixo do tapete, a meu ver, a discussão mais importante, que é para onde vamos nos próximos 10, 20 anos e como que nós vamos fazer essa mudança e retirar esses sanguessugas do orçamento, e eu estou me referindo não só às emendas, mas aos benefícios tributários, aos incentivos fiscais, aos subsídios creditícios, aos programas que já não fazem mais sentido e tudo isso, né? Para conseguir ter uma política econômica diferente dessa que está aí. A meu ver, Denise, a solução passa por aquilo que é mais exógeno, que é o fiscal. Não adianta. Não adianta querer obrigar o Banco Central a mudar a política monetária. Veja, o Gabriel Galípolo, que eu conheço bem, meu amigo, acho que está fazendo um belo trabalho, é um economista heterodoxo, desenvolvimentista. É só ver o que ele escreveu, a formação, etc. Quando sentou na cadeira do Banco Central, teve que dançar a música que estava tocando, a meta de inflação, como o Luiz Fernando explicou bem e didaticamente, precisa ser entregue. Então, o que ele vai fazer? Vai baixar a taxa de juros? E o Luiz tem mais uma observação, Felipe. No final das contas,
A gente tem um problema que está se tornando muito grande e está dominando o que acontece no país, para o lado negativo, principalmente para o médio e longo prazo, sendo que é relativamente simples a solução. Você pega casos, por exemplo, como a Argentina, em um ano, o novo presidente tem que fazer um ajuste de 5% do PIB. Como o Felipe falou, nós precisamos aqui de 2,5%, 2,7% do PIB. Em vários anos está resolvido o problema. Agora, você precisa querer. E a verdade é que esse governo não quer. Por exemplo, a questão dos gastos tributários, dá 6, 7% do PIB. Agora, o mercado quer, os economistas, analistas querem. Agora, a população estaria disposta a endossar uma política de maior aperto? Porque na Argentina teve isso. Se chegou a uma situação tão ruim que a escolha política foi exatamente essa. Olha, veio o aperto que vier. Eu não tenho a menor dúvida de que sim, mas a menor dúvida. Quem é o maior beneficiado por uma política dessa é a população. Porque o juro vai ser menor, o país vai crescer mais, a inflação vai ser mais baixa. E a gente corre o risco de, se essa história sai do controle, a gente vai ter um aumento de inflação muito grande. Com um aumento de inflação muito grande, quem mais perde é aquele menos protegido. Então, assim, não tem dúvidas. E, de novo, nós não estamos falando de um grande ajuste. Nós estamos falando do seguinte: você precisa querer e precisa olhar o que, como o Felipe falou bem, o que é gasto que tem um impacto. Porque tem muito gasto que não tem impacto. Então, assim, para dar um exemplo, o Brasil arrecada 37%, 38% do PIB. Ele não consegue, menos de 10% do PIB, resolver definitivamente as contas e se tornar um outro país? Claro, mas precisa querer. É que esse governo não quis, sei lá, é uma coisa proibida pensar em gastos, olhar o que está sendo feito. Agora, nós tivemos, durante vários momentos, o Ministério da Fazenda e do Planejamento propondo mudanças de alguns programas, e todas as coisas estabelecidas, que já vem do passado, que já vem esse carregamento, que o governo anterior também enfrentou, tem uma barreira. Quando você fala em mudanças, por exemplo, de supersalários, quando você pensa em reforma administrativa, quando se fala disso, eu lembro que Simone Tebet e o Haddad falaram muito disso, que existe um abecedário inteiro de coisas a serem modificadas. É verdade, mas eles foram os únicos que falaram. O resto do governo era absolutamente contra. O partido e toda a base do governo era completamente contra, então eles estavam sozinhos. E por isso o caminho, como a gente já falou aqui, de aumentar a arrecadação. Só que teve uma hora que o Congresso falou: você está de sacanagem. Ficar aumentando mais o imposto? Assim, de novo, o problema está se tornando enorme, a solução é relativamente simples, mas você precisa querer de verdade. Coisa que a gente não viu em nenhum momento. O Haddad falou e tal. No próprio Ministério do Planejamento, eles levaram o Sérgio Filho, que é um craque, para fazer análise de impacto das mídias sociais. Aonde está o resultado desse trabalho? Ele ficou lá vários anos. Esbarrou no interesse político. O governo não quer. Esbarrou no interesse político. Exatamente. Nós estamos indo quase para o intervalo, Álvaro, mas eu queria saber, o mercado financeiro comemora as pesquisas, apostando muito que uma mudança de governo traria junto essas mudanças que o Luiz falava e também o Felipe Salto. Você acha que é simples? O que poderia, resumidamente, mudar esse sinal? Dessa perspectiva de pior, porque a gente vê que o próprio governo, nas projeções dele, ele vê uma situação de estrangulamento das dívidas sem ter espaço para qualquer despesa a partir de 2028. Eu acho que tem dois pontos. Assim, e primeiro, antes de começar essa resposta, eu queria ajudar ali o Luiz Fernando numa pergunta que você fez. Olha, será que a população toparia um ajuste? Vai lembrar que em 2019 a gente fez uma reforma da Previdência super dura e assim, sem nenhum protesto, sem nenhuma dificuldade. Ou seja, a população apoiou a reforma da Previdência em 2019. Acho que esse é um ponto importante que pode ajudar ali na compreensão desse tópico. Eu acho difícil esse governo recuperar a credibilidade, tá? Porque é aquela história. Poxa, porque você vai falar que daqui para frente vai fazer um ajuste fiscal, por que você não fez nos últimos 4 anos que você estava no governo? Então, eu acho que é mais por essa narrativa, por uma falha do próprio governo em conseguir entregar um programa que, de fato, resolvesse o problema fiscal que o Luiz e o Felipe estão falando. E aí a gente teria, acho que, talvez menos sensibilidade no mercado em relação às pesquisas.
Vale lembrar que em 2022 você não tinha muita volatilidade no mercado ali antes do período eleitoral. A narrativa à época que imperava era a seguinte: olha, o Bolsonaro, se ganhar, renova com Paulo Guedes, que é uma política ortodoxa que a gente conhece, e se for o presidente Lula, ele teve uma postura pragmática no passado, acreditamos que será a mesma postura a partir de agora. Esse tipo de narrativa agora não deve existir, porque agora o Lula teve 4 anos para fazer um ajuste que não foi feito. Até porque ele não acredita nisso, né? Ele mesmo fala, gasta é vida. Ele deixou de acreditar, exatamente, que tem que ser mantido. Álvaro, você que trabalha mais próximo aí do mercado financeiro, a gente veio de um embalo muito favorável, Bolsa subiu muito no ano passado, Brasil atraindo recursos externos, o dólar testou a faixa abaixo dos 5,20 e, de repente, na sexta-feira nós tivemos o anúncio do futuro presidente do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, tema que causou muita apreensão, quero que o Luiz e Felipe também falem sobre isso, mas o mercado mudou o sinal. E é engraçado porque o mercado tinha medo da indicação de um nome que desse aquela ideia de ser mais flexível em relação à política de juros. De todos que estavam sendo especulados aí, o Kevin Warsh talvez seja aquele que o mercado mais conhece, porque já fez parte do Federal Reserve, tinha uma postura mais conservadora. Ele teve algumas falas mais alinhadas a Trump em relação a cobrar cortes dos juros, talvez até para garantir esse espaço, essa possibilidade de ele entrar. Mas o mercado mudou. Você acha que isso pode continuar? Olha, a gente espera que sim. A gente espera que a política monetária dos Estados Unidos ela seja liderada como sempre foi liderada, com muita independência, né, baseado nos fundamentos técnicos da economia. Acho que o Trump ele recompra algum tipo de credibilidade. Acho que isso é bom para a economia americana. Acho que ele estava com uma postura bastante... Ainda está, mas assim, talvez tenha suavizado um pouco essa postura muito dura em relação a algumas instituições, né? A ponto, por exemplo, de ter provocado no presidente ali da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado americano, exatamente esse nome, mas equivalente aqui no Brasil, um republicano que chegou a dizer em algum momento, olha, não vou aprovar nenhum nome enquanto tivesse esse tipo de postura em relação ao Congresso e outras instituições, né? Acho que é uma vitória para as instituições americanas, uma vitória para a política monetária. A gente espera que prêmios de risco nos Estados Unidos se reduzam após a nomeação do Warsh. Então, mas o que eu perguntava de mercado brasileiro, você acha que pode diminuir o fluxo de investimentos aqui para o Brasil, que tinha muito a ver com a perda de credibilidade, entre aspas, com ressalvas da economia americana pelas ações de Trump. Então, teve uma busca dos investidores por outros mercados, o que justificaria a empolgação do mercado brasileiro, né? Exato, assim, eu acho que a história talvez, para falar de fluxo para emergente, talvez seja um pouquinho mais complexa. Acho que tem alguns riscos geopolíticos importantes que foram, né, que começaram com mais força no início desse ano. E também eu acho que essa postura da ICE, né, acho que tem prejudicado uma certa imagem das instituições americanas e, de uma certa forma, aumentado o risco do shutdown da economia americana, porque o Trump precisa aprovar o orçamento americano tem ali um financiamento importante para a ICE e o Trump precisa de 7 votos dos democratas para aprovar o orçamento. E os democratas já falaram que com esse orçamento, o orçamento não passa, né? Com esse financiamento do ICE, exatamente, essa preocupação era outra, não é? Exato. E agora é essa. Então, ele vai precisar mudar um pouco do discurso e eu acho que essa mudança pode ajudar a ter alguma normalização do fluxo. Agora, o preço do ouro, da prata, do cobre, do petróleo, da soja, todos eles dispararam e acho que pode ter uma tendência ainda de alta, assim, e que isso ajuda muito as economias latinas. Se a gente pegar os primeiros 20 dias do ano, o fluxo para emergente, na verdade, era fluxo para latino. Você não via muito fluxo para emergentes do Sudeste Asiático ou do Leste Europeu. Esse negócio virou nas últimas 2 semanas. Mesmo, né? Era a América Latina que estava ainda uma visão muito interessante para o investidor e acho que deve continuar. Acho que esse ambiente eleitoral do Brasil no final do ano e na Colômbia agora em março, e também que aconteceu recentemente no Chile, também uma virada de governo, eu acho que deve estar provocando no investidor estrangeiro uma certa fomo da época do Milei. Olha, poxa, eu que estava investindo, não estava olhando para essa história direito de América Latina, perdi uma grana e não ter colocado dinheiro na Argentina, o negócio lá virou, foi muito bem. Acho que Brasil e Colômbia pode ser uma história parecida. Acho que o estrangeiro está olhando Brasil e América Latina dessa forma. Luiz?
Como é que você vê essa perspectiva? E essas incertezas de Trump, né? Porque Trump não dá sossego. Doido, né? Não dá sossego. É doido. Ele quer ficar na manchete todos os dias. E consegue. Né? Sem exceção. E consegue. É. Uma coisa interessante, vamos lembrar que no ano passado, o presidente Lula, ele foi muito agressivo contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos. Foi absolutamente deselegante, inclusive. Quando entrou o Galípolo, ele não falou mais nada. E olha que o Galípolo manteve a taxa de juros muito alta por bastante tempo. O que mudou? O Galípolo é muito mais da turma dele. O outro era do outro governo, então eu vou bater. E foi indicado por ele. Né? Foi indicado por ele. Talvez o que aconteça nos Estados Unidos com o FED seja semelhante. Esse Powell é um idiota, etc, etc. Não, o novo presidente ele tem razão se ele não reduzir a taxa de juros, porque ele é da minha turma. No final, o novo presidente do FED vai estar olhando tecnicamente, fazendo o trabalho dele e tal, mas como ele não é da turma do adversário, para mim, Trump está tudo bem. Então, talvez a gente veja um filme semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil, né? Agora, é muito interessante mesmo, com todos esses chacoalhões e o Trump, eu brinco que ele, às vezes, até pensa certo, mas faz do jeito errado, né? E daí, ele gera muita fricção, muito ruído. Ninguém gosta de um cara desagradável, o cara que fica ameaçando, etc. Então, um pouco o que a gente está vendo do fluxo é um pouco por conta disso para fora dos Estados Unidos e para outros ativos alternativos ao dólar. Não quer dizer que o dólar vai perder a hegemonia dele, ainda é muito grande, mas é um início de diversificação. E tem uma questão que é o seguinte, nos últimos anos, muito do investimento lá nos Estados Unidos é no mercado acionário, né? O ganho que se teve nos últimos anos foi uma coisa bárbara, né? Tanto que hoje você tem várias empresas trilionárias lá, né? Então, um pouco desse dinheiro, dessa abundância, está indo um pouquinho para outros lugares do mundo. E lá tem muita inteligência artificial, não é? Da valorização desses papéis. Então, tem uma certa concentração também, não é? Sem dúvida, mas o ponto é, vou diversificar um pouco para os emergentes, é um mundo de dinheiro. O pouco para eles, para nós, é um mundo de dinheiro. E Felipe, trazendo você para a nossa conversa, na verdade o Brasil tem resistido bem a esses sustos aí provocados por Trump, desde das tarifas, né, tarifas adicionais. Primeiro o Brasil entrou naquele dia da libertação lá de Trump, com uma tarifa até modesta, de repente veio a tarifa mais pesada, se negociou, aí rolou uma química entre Trump e Lula, que a gente não sabe até quando vai, os dois devem se encontrar em março, mas o Brasil tem resistido bem, não é? Eu entendo que sim, Denise. Acho que reagiu bem. O presidente Lula pode-se gostar ou não gostar dele, mas o fato é que a experiência nesses momentos faz diferença, né? Colocou o vice-presidente Geraldo Alckmin, já que a pasta dele, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, também cuida desses aspectos, para liderar isso junto com o chanceler Mauro Vieira. Teve paciência ali de esperar, fez o discurso interno para reforçar a coisa da soberania e tal, e no fim das contas conseguiu um bom arranjo. As exportações não foram tão prejudicadas quanto se poderia imaginar, mas um aspecto interessante, Denise, é que, a meu ver, essa política econômica do Trump, ela representa uma mudança estrutural em relação ao que vem desde o chamado Acordo de Bretton Woods, no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, em que você tinha os Estados Unidos com déficits em transações correntes, com poupança externa, alimentando o seu crescimento e, de tempos em tempos, fazendo ajuste na sua taxa de câmbio para equilibrar um pouco as contas externas. E agora o que se tem é o simétrico oposto, né? É o uso de uma política tarifária agressiva para conseguir um maior protecionismo, aumentar os saldos comerciais. E qual que é o resultado disso, que é o que importa para nós, pelo menos no curto e médio prazo, ao meu ver? É a perda de valor do dólar. E isso se soma ao diferencial de juros, que nesse aspecto ajuda muito, né? Nós estamos vendo o efeito ainda daquele velho e conhecido movimento de carry trade, em que se opera
a diferença das taxas de juros. Então, as economias emergentes, como é o caso do Brasil, que tem taxa de juros altíssima, que mais do que compensa o risco, que mais do que compensa as nossas atrapalhadas na questão fiscal, isso tudo acaba redundando, Denise, numa entrada de capitais, num fluxo cambial que, pelo menos por algum tempo, é bastante favorável, ajuda, inclusive, no controle da inflação. Álvaro, o mercado acabou deixando de lado, pelo mercado internacional, que a gente fala em interesse do investidor estrangeiro, o risco Brasil atrelado que a gente estava falando antes em relação a contas públicas, que esse era um fator que sempre pesou na decisão de investimento, inclusive quando você pega a relação dívida-PIB, que nós falávamos também, é uma referência para agências de classificação de risco, não é? E é como se isso fosse deixar de lado. Então, é que essa parte fiscal, ela é um problema, acho que há tanto tempo no Brasil que acaba virando... é quase que não um tema, mas assim, acaba virando um tema acho que mais estrutural do que conjuntural, o que eu acho que não ajuda muito a explicar fluxo. Né? Por que entrou muito dinheiro esse mês, saiu muito mês passado? Dificilmente o fiscal vai explicar isso, a não ser que tenha algo muito fora da curva, de alguma medida, algum evento... fora de caldo, tá? E acho que tem um outro fator também, que é o seguinte, quando a gente olha esses relatórios internacionais sobre quanto que a dívida PIB dos países cresceram no pós-pandemia, né? O Brasil sempre aparece com um delta pequeno em relação a uma série de outros países. Tudo bem, a gente não precisa falar para eles que o nosso patamar inicial já era muito mais elevado que os outros, né? Por isso que o delta agora é pequeno. Mas eu acho que quando a gente conversa com o investidor estrangeiro, a gente tem a percepção do seguinte, olha, mas o fiscal do Brasil, assim, não é que a gente está esperando uma grande maravilha de resultado a partir de agora, mas o fiscal de todo mundo, de uma certa forma, piorou. Então, acho que o relativo do fiscal brasileiro em relação aos outros países, sobretudo aos emergentes, entre aspas, melhorou. Não é porque a gente melhorou, não. Todo mundo piorou, mas as pessoas, acho que os outros pioraram um pouquinho mais do que a gente. E a gente vê isso, inclusive, em países europeus, né? A França tem problemas, a Alemanha tem problemas, né? Esses países, eles têm uma dívida PIB até muito mais elevada, mas eles têm uma credibilidade e, portanto, um refinanciamento de dívida muito mais baixo, que permite eles a trabalharem com uma certa relação de dívida PIB um pouco maior. Mas isso está gerando um problema também nas contas públicas desses países, né, que não conseguem se renovar em produtividade, como, por exemplo, os Estados Unidos ou a China. Agora, Luiz Fernando, você acha que esse cenário internacional mais conturbado, questões geopolíticas, essas ameaças que se tem, Estados Unidos, Irã, Estados Unidos, Cuba, Estados Unidos, Venezuela, a situação da Ucrânia que não se resolve, você acha... E as interferências comerciais mesmo, né? O não respeito às regras estabelecidas. Você acha que isso pode trazer transformações maiores na economia global? Eu não tenho dúvida que sim. Nós vivemos algumas décadas, né, com a tal da globalização, o processo de globalização, que ajudou muito o mundo inteiro a crescer, a se desenvolver, a melhorar muito o nível de renda das pessoas. O que a gente está vivendo hoje é a antítese disso, né? Eu não posso mais depender de um item que é fabricado na China. Então, eu preciso que esse item ele seja fabricado aqui nos Estados Unidos, mesmo que seja mais caro. Então, todo o ganho que nós tivemos de produtividade, que foi muito grande, nós estamos indo no caminho oposto a esse. Mas, mesmo assim, mesmo com tudo isso, tem uma questão, a meu ver, que no final é quem vai predominar, que vai meio que liderar esse processo, que é a questão da tecnologia, né? A diferença de produtividade, de eficiência, crescimento, etc., vindo dessa revolução que está acontecendo com a tecnologia, que dessa vez é muito mais... A diferença é que ela é muito mais rápido, a mudança, do que nós tivemos no passado. Isso, no final, vai acabar predominando, né? E, nesse sentido, você tem dois polos no mundo, Estados Unidos e China, que estão nesta corrida, né? E vão continuar nessa corrida, né? Então, assim, o mundo, para mim, ele tem toda essa questão geopolítica, mas você tem uma questão que vai predominar, que eu acho que é a questão da tecnologia. Tem um ponto que que também é importante na questão geopolítica, que é, bom, o que, né, que inclusive o Trump fala toda hora, segurança nacional, né? Ele até queria anexar a Groenlândia aos Estados Unidos por segurança nacional. Por quê? Porque tem um monte de coisas lá
matérias-primas, terras raras, petróleo, uma série de coisas. Na Groenlândia, que são muito importantes para os Estados Unidos. Ele não quer depender de outros. Ele quer que esteja dentro de casa. E, nesse sentido, eu até, assim, discordando um pouquinho do Felipe, eu não acho que o Lula é experiente porcaria nenhuma ou o Alckmin. O que aconteceu foi o Trump ver que o Brasil tem uma capacidade de entregar, ao longo dos anos, uma série de produtos, incluindo terras raras. O Brasil é o segundo maior em termos de estoque disso no mundo. Faz uma diferença muito grande. Então, para mim, não tem nada a ver com a negociação em si. E o Brasil não dá pela ameaçar que vai invadir como ele quer fazer com a Groenlândia. Aqui é melhor negociar. Exatamente. Vamos lembrar, no ano passado, o quanto o Trump foi violento com relação à China. E depois ele pôs o rabo dentro das pernas. Por quê? Porque as terras raras, 80%, 90% de quem oferta isso no mundo é a China. Os americanos falaram, vamos mais devagar. Então, ele retroagiu muito na discussão com a China e na violência que ele tinha, mas muito. Porque ele viu que ele tem uma dependência enorme. Ele tem mais críticas indiretas agora, não é? Sim, não, ele vai muito mais de lado. Ele deixou de confrontar. Porque realmente é uma dependência. Você não consegue construir um carro, um celular sem essa matéria-prima. E a China pode simplesmente falar, tá bom, não te vendo mais. Bom, eu vou passar essa conversa agora para o Felipe, porque ele foi citado. E, Felipe, eu queria colocar uma outra questão em relação a esse ponto que o Luiz Fernando colocou, que o Brasil pode não estar aproveitando como deveria esse potencial todo, né? Tem a questão de faltar recursos para investimentos, mas legislação, o Brasil não sabe aferir exatamente o quanto que tem de minerais, de reservas raras, que o mundo inteiro tem interesse. Não é, Felipe? Olha, eu acho, Denise, só tem dois jeitos. Se a gente sabe alguma coisa de economia, só existem dois jeitos de ter crescimento econômico. Ou é aumentando fortemente o investimento, incluindo e, sobretudo, a infraestrutura, ou é aumentando as exportações líquidas. Então, nesse aspecto, e eu respeito aí também a questão da opinião do Luiz Fernando, né? Entendo que estrategicamente fez sentido o Trump receber o Lula e fazer esse aceno, até porque vamos lembrar que tem a China do outro lado e o Brasil é estratégico também nesse sentido, né? Não pode haver um rompimento da corda como estava caminhando para acontecer. Mas o fato é que nesse aspecto do comércio exterior, nós tivemos, a partir de 2023, uma retomada de uma política externa, a meu ver, melhor do que nós tínhamos os 4 anos anteriores. O multilateralismo, a ideia de investir mais fortemente na relação com os países europeus, haja vista a questão do acordo Mercosul-União Europeia, voltando a dar uma oportunidade, né, para a gente ter uma inserção maior, mas ainda é pouco. O que eu entendo é que nós temos que ter uma política de comércio voltada para os acordos comerciais pragmaticamente. Quando o Serra assumiu o Ministério das Relações Exteriores, ainda no governo Temer, ele trouxe a CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior, para o Itamaraty, que foi uma coisa simbólica, mostrando que era preciso ter um maior pragmatismo, sobretudo nesse contexto que na época, 2016, já era conturbado e agora mais ainda, né? Então, o que falta para nós, Denise, é uma estratégia de crescimento econômico, uma combinação de políticas monetária, fiscal, cambial, de comércio exterior, diferente dessa que nós temos. E, infelizmente, o Brasil perdeu a capacidade de planejar. Eu gosto muito da variação daquela máxima que é muito conhecida, mas eu gosto da versão do André Calab, que foi o primeiro secretário do Tesouro Nacional, que é a seguinte: não existe vento bom para nau sem rumo. E é um pouco o que o Brasil está vivenciando desde o pós-estabilização com o real. A gente abandonou a atividade de planejar o futuro, e isso não é só uma questão do Estado, do financiamento de políticas públicas, mas é também da estratégia de política econômica lato sensu, né?
Álvaro, é exatamente isso, né? O Brasil não tem um modelo de crescimento, né? Recentemente, o presidente Lula falou que não quer que o país seja um exportador de commodities, né? Se referindo a modelos econômicos, aí até o acordo que está enroscado com a União Europeia e Mercosul, mas falta isso, não é? Falta estímulo a investimentos de infraestrutura, um modelo de crescimento e essa base macroeconômica, né? Assim, eu acho que o Brasil, ele está alguns passos atrás de querer pensar o país próximo como a China pensou recentemente, né? Esse investimento intensivo em investimento de capital para direcionar a economia com exportações de alta tecnologia. Porque o Brasil tem um trabalho muito primordial antes, que é investir em educação. Acho que é difícil você ter uma revolução na produtividade para o trabalhador sem investir pesadamente em educação. Em qualquer conta de economista aí, a gente sabe que o Brasil ele não tem aumento de produtividade mais ou menos há uns 20 anos ou mais. O único setor do Brasil que tem aumentos constantes de produtividade é o agronegócio. E aí sim, por investimento em educação, tecnologia, né, essa commodity, entre aspas, que é o agro brasileiro, na verdade, tem muita tecnologia embarcada ali dentro para conseguir fazer mais com o mesmo espaço, né, num resumo. Então, eu particularmente acho que o Brasil deveria voltar a botar a bola no chão e pensar um pouco mais em educação como derivada da produtividade. Acho que sem isso vai ser difícil pensar qualquer outra coisa com mais assertividade depois. Falta sair do discurso e ir na prática, né? No final, a gente está nessa história de nós contra eles, né, há um bom tempo e sem um caminho muito claro, né? Vou dar um exemplo, que eu tenho uma série de críticas ao governo anterior, mas na área econômica eles tinham um norte e a quantidade de reformas que o Brasil fez foi impressionante. E a política fiscal também foi impressionante. O Brasil foi o único país que fez o gasto da pandemia e no ano seguinte à pandemia retornou os gastos como eram antes. Nenhum país do mundo fez isso. Foi o primeiro governo, acho que em 30 anos, que o gasto com relação ao PIB, no final do governo, era mais baixo do que no início do governo. Quando a gente olha hoje, o Lula, no final do ano passado não, no final de 2023, ou seja, no final da primeira metade do governo, ele falou, agora o que interessa é a eleição. Tá de sacanagem. Com 2 anos ainda pela frente. Então, assim, a gente precisa falar, bom, da onde a gente está, para onde a gente quer chegar. E, a meu ver, a gente está capturado por essa coisa, então, de nós contra eles e de a perpetuação no poder, ao invés de você ter um caminho que pode ser melhor ou pode ser pior, mas um caminho para o país. Hoje, tudo que se faz é menos isso, né? Até é interessante porque tem essa quantidade grande de governadores que têm feito uma revolução nos seus estados, né? É São Paulo, é Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, uma série de estados, mas não é o que a gente vê em Brasília. Portanto, no nível nacional, não é o que a gente, infelizmente, não é o que a gente tem. O Luiz falou de vários pré-candidatos aí, jogando a bola na política, é isso que fala. Nós estamos quase chegando ao final, mas antes eu queria saber do Felipe, o que a gente pode esperar ao longo deste ano, considerando eleições, transição para 2027, sem conseguir antecipar qual vai ser o resultado das urnas. Felipe, o que a gente pode contar para a economia brasileira? Denise, eu vejo que o quadro econômico ele é suficientemente bom, veja o que eu vou falar, suficientemente bom para que o incumbente, o presidente Lula, chegue em condições competitivas. E é só, quer dizer, não tem nada de extraordinário, não vai ter nenhuma mudança da política fiscal da noite para o dia, ao contrário, né, tem risco de ter gasto novo sendo aprovado. Veja essa discussão do gás para todos, por exemplo, o aumento do pé de meia, que já se fala, e outras questões que podem redundar em aumento de despesa. Mas, afora essas questões, provavelmente nós vamos chegar nas eleições com o presidente Lula competitivo.
por outro lado, com uma rejeição alta, né? E com um nível de avaliação, como as pesquisas estão mostrando, que não garante nada, né? Só garante aquele mínimo que eu comentei, o fato dele chegar competitivo. A direita, por seu turno, tem aí a questão do Flávio Bolsonaro, o senador Flávio, que é, sim, bastante popular, digamos. As pesquisas estão mostrando que o potencial dele pode ser maior do que se cogitava, mas tem o PSD com os 3 presidenciáveis ao mesmo tempo, tem também a questão do governador Romeu Zema. Essa divisão da direita vai levar necessariamente ao segundo turno, mas provavelmente com o senador Flávio Bolsonaro sendo o oponente do presidente Lula. E aí as chances de o presidente conseguir ganhar de novo são altas, por conta da rejeição do nome Bolsonaro provavelmente ser maior do que a rejeição ao PT, né, ao governo Lula e tal. Então nós estamos presos, de certo modo, ainda, mesmo com essas novidades trazidas aí com o nome do governador Ronaldo Caiado, do governador Ratinho Júnior, do governador Eduardo Leite, etc., ainda eu acho que nós vamos ter uma eleição que vai repetir um pouco o que nós temos visto nos últimos pleitos. Exatamente, a gente segue nessa toada da política pesando muito no encaminhamento da economia. 2026 pode ser assim, né? Eu acho que sim. Eu acho que tem um ponto que eu acho que vou trazer uma leitura alternativa aqui, o do Felipe, que é o seguinte: eu acho que o presidente Lula ele vai encontrar nesse ano um desafio que se chama taxa de desemprego, né? Porque ou juro alto. Porque tudo bem que o Banco Central já anunciou que vai começar a cortar o juro na reunião de março, mas o ritmo e a intensidade disso vai depender ao longo do tempo de quanto que o mercado de trabalho vai desacelerar ou não. Tá? Então, hoje a taxa de desemprego do Brasil é de 5,3%. Se a média e mediana dos economistas estiverem certo, a gente vai chegar com uma taxa de desemprego de 6% no final do ano. Isso aí é mais ou menos 900 mil, 1 milhão a mais de pessoas desempregadas no país no ano eleitoral. Eu não sei se isso é fácil para o presidente Lula lidar. E se essa taxa de desemprego não aumentar, o juro vai sair de 15 para 14, para 13,5. Não vai ser uma mudança significativa e a economia deve continuar um pouco mais apertada. Então, eu particularmente acho que essa combinação entre juro e mercado de trabalho vai ser uma sinuca de bico para o presidente Lula. Bom, a gente já vai chegando ao fim do Economia em Foco de hoje. Eu agradeço muito a participação do Luiz Fernando Figueiredo. Muito obrigada. Prazer enorme. Felipe Salto, que esteve com a gente também. Álvaro Frassou, muito obrigada pela estreia. Obrigada a você que esteve com a gente até agora. Se você quiser conferir a íntegra depois, você consegue ver Economia em Foco nas redes sociais. Eu te espero de volta no próximo domingo. E uma ótima semana a todos. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.